Aqui, meus amigos. Antiga lenda, deixa eu ver se está tudo ok. Só confirmar aqui, tudo ok. Antiga lenda chinesa, a Lua foi construída por uma civilização humana altamente avançada. Então, para quem não sabe, existe uma lenda chinesa que fala que a Lua foi construída. Interessante, bastante antiga, já de mais de 1000 anos atrás. É bem antigo mesmo. Na história da humanidade, muitas lendas associadas à Lua se espalharam. No antigo livro chinês da dinastia Tang, Yang Zazu, está escrito, prestem atenção, abre aspas. Durante o reinado de Wenzong, 809 a 840, da nossa época, depois de Cristo, Yang Shunkai e o irmão mais novo de Zheng Henben foram para o Monte Sogishan e se perderam. Os viajantes pediram informações a um plebeu que estava descansando na beira da estrada. Olha só essa história. Ao mesmo tempo, perguntaram ao homem de onde ele vinha. O homem disse, rindo, caros senhores, vocês sabem que a Lua é composta de 7 tesouros? Perguntou. Imagine só isso. A Lua é como uma bola, está vazia, ou seja, ela é oca. Inclusive, meus amigos, existem cientistas russos que determinaram que, de fato, a Lua é oca e ela é artificial. Ou seja, ela é natural, ok? Só que ela foi adaptada. Então, eles pegaram um objeto natural e foi adaptado para se tornar uma espaçonave, assim como a esfera de Dísio. Então, eles usam uma estrela natural, ela é manipulada tecnologicamente e se torna uma espaçonave. Então, seria um processo semelhante. Ok, muito bem. Então, a Lua seria a matéria-prima. A matéria-prima é natural, mas ela foi adaptada, para se tornar uma nave espacial. E esse conhecimento já é muito antigo. Você não sabe que a Lua é composta de 7 tesouros? A Lua é como uma bola, ela está vazia. O brilho do Sol é refletido em sua superfície. 82 mil famílias constroem e eu sou uma delas. Eu sou um dos construtores da Lua. Aliás, a gente fez grandes obras, foram feitas, cidades, coisas, maravilhas foram feitas na Lua. Ele mostrou o caminho e depois desapareceu de vista. Simplesmente sumiu do nada. Diz a lenda que a Lua não emite luz, mas apenas reflete o Sol. Isso já foi confirmado. Isso, meus amigos, isto há mais de 1000 anos atrás. Tá? O ano 809 depois de Cristo. Sumiu mais de 1200 anos atrás. Como o povo da dinastia Tang sabia disso? Há 1100 anos atrás. Pergunta, como que eles sabiam disso? Porque essa informação é correta? Os astrônomos confirmaram e há pouco tempo. Meus amigos, isso é impressionante. Mas isso não é tudo. A Lua foi construída por uma civilização antiga avançada. O velho monge, perguntaram para ele, não, calma aí. A Lua foi construída por uma civilização antiga avançada? Um velho monge eremita chinês contou sua vida passada, centenas de milhões de anos atrás. Olha só, meus amigos. O eremita chinês conseguiu se recordar de uma vida passada de centenas de milhões de anos atrás. Esse negócio de vidas passadas já é coisa muito antiga, tá? Ver sementes estelares, recuperando suas memórias perdidas. Vejam só, isso há mais de 1200 anos atrás. A civilização humana era tão mais avançada naquela época, em todos os cantos do mundo haviam grandes cidades com estruturas muito altas e gigantescos navios voadores. Navios voadores, ou seja, naves espaciais, levantando voo para milhares de passageiros. Ele disse que dentro do núcleo da Lua existem muitas engrenagens. Presta atenção nisso, porque isso aqui são componentes-chave para você entender a informação. Mecanismos, equipamentos de energia e outros dispositivos precisos. Não há nada no espaço entre o núcleo e a casca da Lua. A camada externa é uma casca protetora feita de uma placa de metal espessa, com vários quilômetros de espessura. Uma capa de metal. Inclusive, isso foi comprovado. Tá, meus amigos? Eles usaram o sismógrafo. Vou mostrar aqui para vocês, a todas as fontes. E a Lua começou a badalar como um sino. E eles já sabiam disso há 1200 anos atrás. Aqui.
Após vários anos de trabalho contínuo, a humanidade finalmente terminou a construção. A superfície visível do satélite foi polida para refletir a luz solar de volta à Terra à noite, para que a Lua fosse iluminada continuamente. A velocidade de sua rotação foi calculada de forma que a face polida estivesse sempre voltada para a Terra. E isso foi comprovado há pouco tempo, meus amigos. Isso há 1.200 anos atrás. Que a Lua realmente ela fica só com uma face voltada para a Terra. Interessante. O próprio David Adair confirma isso. Interessante isso. Essa tese foi levantada. O velho monge observou com um suspiro. Eles falam que é por causa da rotação que é sincronizada, mas na verdade a Lua fica parada, tá? O velho monge observou com um suspiro que, infelizmente, com o desenvolvimento da humanidade, cada vez mais cedo, aos seus próprios desejos e caprichos, isso levou ao declínio moral. Ao alto grau de desenvolvimento da civilização levou à falta de recursos, materiais e problemas ambientais. No final, a humanidade sofreu uma catástrofe devastadora e a Terra também foi seriamente danificada. Tudo voltou aos tempos primitivos. Tempos primitivos. O desenvolvimento recomeçou e a história da Lua se transformou em um conto de fadas. Realmente é uma história incrível, tendo em vista que foi relatada há mais de 1.200 anos atrás. Cheio de detalhes. Uma teoria afirma que a Lua é uma nave espacial. Preste atenção nisso. Embora possa parecer surpreendente, existe uma teoria de que a Lua é uma nave. Essa hipótese foi exposta por um estudo soviético, Academia de Ciências Russa, sempre eles, cujo objetivo é tentar revelar a origem da Lua. Um satélite com muitos segredos não contados. Hoje existem muitas hipóteses que tentam explicar a origem da Lua. A Lua foi criada com restos de meteoritos que ficaram inertes quando a Terra foi criada. A colisão de um protoplaneta com a Terra originou a Lua. Um fragmento de outro planeta se desprendeu e acabou sendo capturado pela força gravitacional da Terra. Seres avançados colocaram uma espaçonave semelhante a um satélite para monitorar o planeta Terra. Essa hipótese trata da Lua Oca. Pesquisadores da NASA concluíram que a Lua possui uma densa armadura localizada a cerca de 3,5 km de profundidade. Extensa armadura. Lembra da camada espessa que o eremita chinês falou? Pois é, tá aí. E do lado de fora, uma camada mais fina de poeira que protege esse escudo. Em 1970, veio à luz um estudo chamado, abre aspas, a Lua é uma criação de seres inteligentes? Pergunta. Realizado pelo pesquisador Alexander Shecherbakov e Mikhail Vessin, da União Soviética, ex-União Soviética, né, a Rússia. Essa teoria da Lua Oca foi exposta com argumentos científicos. E, além disso, ambos argumentaram que a Lua poderia ser uma estrutura artificial criada por seres superiores de outro planeta. Que interessante! Eles descobrem uma enorme massa que emite calor sobre a superfície da Lua. Ninguém sabe como foi parar lá. Mas isso aqui é recente. Então agora, recentemente, descobriram uma massa que emite calor e ninguém sabe a origem. E deve ser radioativo, viu, meus amigos? E está aqui para vocês a localização da anomalia. Pesquisas recentes relataram a descoberta de uma enorme massa que mede 48 quilômetros e é totalmente radioativa, tá, meus amigos? Localizaram sobre a superfície do lado escuro da Lua. Uma massa grande, emite calor, foi detectada sobre uma cratera. Revela o estudo publicado na Nature. Bem aqui, exatamente nesse ponto aqui. Muito bem, do lado escuro da Lua. Interessante. Aqui, meus amigos, quais espécies de extraterrestres estiveram presentes na Lua? Mas antes de chegar nesse tópico, vamos confirmar, vamos mostrar mais evidências da nossa tese. Tá? Que não é só minha, não. É de muitos pesquisadores. Muito bem. Aqui. A Lua é um satélite natural. A Lua é um objeto dominante no nosso céu. Todo mundo gosta da Lua. Quantos livros, romances foram feitos inspirados na Lua, na antiguidade? No entanto, muitos detalhes sugerem que a Lua não pode ser um satélite natural.
Quais são esses fatos? Vou mostrar os fatos para vocês. Com exceção de Mercúrio e Vênus, todos os outros planetas também possuem luas, mas nossa Lua pode ser considerada bastante incomum. Ele é diferente de todos os outros satélites do Sistema Solar, tanto por sua órbita quanto pelo seu tamanho. Enquanto nossa Lua tem 1/4 do tamanho da Terra, as luas de Júpiter e Saturno possuem aproximadamente 1/80 do tamanho de seus planetas. Então, é uma disparidade muito grande de tamanho, tá, meus amigos? Absurda, inclusive. Ninguém tem uma Lua tão grande. Outro detalhe interessante é a distância muito próxima da Lua até a Terra, e com uma órbita quase perfeitamente circular. Muito perfeitinho. A Lua não se comporta como outros satélites, que tendem a uma órbita mais elíptica. A Lua não, ela é diferente. Apoiadores dessa teoria apontam para o aumento de relatos de fotos de OVNIs tiradas pela NASA em suas missões espaciais, todas na Lua. A teoria da espaçonave lunar foi sugerida pela primeira vez em julho de 1970, como eu já havia dito para vocês, por Michael Vassin e Alexander Sherbakov, membros da Academia Soviética de Ciências. Até os dois cientistas russos sugerem que a Lua é um planetoide oco, criado por seres alienígenas, com tecnologia muito superior e que possuímos nos nossos dias. Interessante. Uma das evidências são as milhares de crateras de vários tamanhos que cobrem a superfície da Lua. Ok? Então a gente sabe que a Lua é repleta de crateras. Mas interessante é que todas as crateras têm a mesma profundidade e o fundo plano. Isto é impossível. Se a Lua fosse natural, isto é impossível. Como todas as crateras têm a mesma profundidade e o fundo plano? Impossível. Isso mostra que existe uma massa de ferro por baixo. Só pode ser. Aqui. Devido a vários quilômetros de atmosfera protetora, a grande maioria dos corpos espaciais que se dirigem para a superfície da Terra são completamente dissolvidos ou significativamente diminuídos por causa da nossa atmosfera, que não é o caso da Lua. Apesar da Lua não possuir tal proteção, a profundidade de suas crateras, em comparação com seu diâmetro, sugere que a Lua possui algum material extremamente resistente que previne uma penetração mais profunda. Um material resistente, bem abaixo da sua. Pouco abaixo ali. Tem uma camada de poeira e ela é de ferro, tá, meus amigos? Crateras com mais de 290 quilômetros de diâmetro não ultrapassam 6,6 quilômetros de profundidade. Não ultrapassam. Se fosse aqui na Terra, o mesmo impacto, ela teria uma profundidade absurda. Tá, meus amigos? Aqui. Se a Lua fosse um pedaço de rocha homogênea, haveria crateras pelo menos 4 ou 5 vezes mais profundas. Isso pode sugerir que existe algum tipo de barreira de metal sob a superfície protegida pelo dano. Vassin e Sherbakov propuseram que a crosta lunar talvez fosse feita de uma estrutura de titânio. E, de fato, foi verificado que a crosta lunar possui um nível extraordinariamente alto de titânio. Entenderam? A crosta lunar é composta de titânio, segundo os cientistas russos. Cerca de 10 vezes maior do que na Terra, segundo estimativas da equipe russa. Crosta lunar feita de titânio. Isso não pode ser natural. Missão mais evidências. Se você achar pouco, tem muita coisa. A gente pode ficar aqui a noite inteira mostrando evidências para vocês. Missão Apollo 12. Apollo 12 foi a segunda missão do programa Apollo da NASA, a pousar na Lua. De acordo com a NASA, vários sismógrafos foram deixados. Presta atenção, teve a missão Apollo 12 e eles deixaram o quê? Vários sismógrafos. Na Lua. Na superfície da Lua, entre 1969 e 1972, indicando que a Lua é sismicamente bem ativa. Em 20 de novembro de 1969, a tripulação da Apollo 12, após retornar da superfície da Lua, lançou um módulo lunar para colidir com a Lua. O módulo lunar, para ver o que acontecia. Uma experiência, né, para colidir, de propósito mesmo. Provocaram uma colisão proposital para ver o que acontecia. O impacto acionou o equipamento sísmico, que registrou um eco constante, como o badalar de um sino. A Lua virou um sino, porque ela é louca. E de metal, feita de titânio. Por mais de 1 hora. Vocês já imaginaram?
a Lua ficou badalando como um sino por mais de 1 hora. Incrível! Em 1982, o engenheiro nuclear e pesquisador William Bray aponta para evidências recolhidas durante as experiências físicas do programa espacial americano, sugerindo que a Lua é oca e relativamente rígida. Impressionante.